Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Tem muita coisa para fazer, mas poucas pessoas disponíveis e dispostas. A messe é muito grande, mas são poucos os operários. Mas mesmo assim o reino de Deus é anunciado. Jesus nos pede para anunciar, para dizer que o reino está próximo. Que sejamos esses discípulos enviados a anunciar que o reino está próximo, mesmo com tantas adversidades. Tenhamos essa disposição, essa disponibilidade. É o convite que o Evangelho de hoje nos faz. Acolha este convite. Nós reclamamos de tantas situações no mundo, de tantas dificuldades à nossa volta, tanta maldade, mas nós podemos fazer a diferença. Somos chamados a fazer a diferença, mas temos que unir forças, porque a messe é grande, são poucos os operários. Sejamos operários desta messe. Vamos acolher e meditar profundamente o Evangelho. E aí você vai ouvir nesta reflexão o que significa o reino está próximo. É o fim do mundo? É a vinda de Jesus? Não. O que significa anunciar que o reino está próximo de nós? Não vamos ficar com medo, colocar medo nas pessoas. Não é para colocar medo no anúncio, dizendo que está próximo a vinda de Jesus, vai chegar, tem que se converter porque vai acontecer coisas terríveis. Não. O reino está próximo significa algo muito diferente, muito mais profundo que o Evangelho traz para nós hoje. Acolhamos então esta mensagem. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho. Estamos em oração por todos os inscritos deste canal, colocando todos os dias aos pés do Santíssimo Sacramento todas as pessoas que estão inscritas. Se você quiser também pode deixar até o seu pedido de oração, porque está sendo acolhido também os pedidos de orações para colocar em intenção, porque nós acreditamos no poder da oração. Se você quiser também entrar num grupo de WhatsApp, na descrição desse vídeo tem um link do grupo só para você receber os conteúdos deste canal. Pode se inscrever, pode entrar no grupo lá também. Diz assim o Evangelho, Mateus capítulo 10, aliás, começa no capítulo 9, versículo de 35 a 38 e capítulo 10, versículo 1 e versículos de 6 a 8. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus é aquele que sente compaixão e ele chama apóstolos, envia os apóstolos para que tenham a mesma compaixão. Ele precisa de pessoas que tenham um coração que se compadece. E ele dá autoridade para aqueles que têm compaixão. Aqueles que têm um coração compassivo recebem autoridade para fazer o bem, para curar as enfermidades, para expulsar o mal. Recebe toda a autoridade que vem de Jesus. Um coração cheio de compaixão recebe a autoridade de Jesus para fazer o bem. Por isso o nosso coração precisa ser assim, um coração cheio de compaixão. Jesus se comove por ver uma multidão como ovelhas sem pastor. Pessoas que não têm cuidado, que não têm pastor, porque o pastor ele precisa ser uma pessoa disposta e disponível. Ele tem que ter essa disposição de cuidar das ovelhas. Ele não pode descansar. O pastor ele é incansável para cuidar das ovelhas.
E Jesus sente essa compaixão porque ele sabe que o destino de uma ovelha é a morte. A ovelha não consegue sobreviver sozinha, sem o cuidado de um pastor. Jesus ele faz essa comparação desta multidão como ovelha sem pastor, e nessa comparação ele sabe que as ovelhas não sobrevivem sem cuidado de um pastor. As ovelhas são míopes, elas não enxergam bem. Se elas se afastarem um pouco do rebanho, elas já não enxergam o rebanho para poder voltar. Elas são conduzidas pela voz ou pelo cheiro do pastor. Tem que ter o pastor para poder falar, chamar a ovelha, ou para ela sentir o cheiro, para ela ser reconduzida ao rebanho. Senão ela não vai conseguir voltar sozinha porque ela não enxerga longe. Ela é míope. Ela precisa do pastor para tosquear ela, porque ela vai crescendo a sua lã e aí fica aquela bola de lã, ela não consegue encostar a boca para se alimentar. Precisa do pastor para tosquear. Precisa do pastor para usar o cajado, para puxar ela quando ela está comendo alguma erva envenenada, porque ela não sabe discernir qual é a erva boa, a erva envenenada. Então o pastor tem que ter um cajado para puxar ela pelo pescoço. Ela precisa do pastor para carregar ela nos ombros quando ela está machucada, ferida. Ela necessita do pastor para ir atrás dela quando ela cai no abismo. Ela precisa do pastor para tudo praticamente. E a multidão estava como ovelha sem pastor. Nós necessitamos de pessoas que nos ajudem. E nós precisamos ser esses que ajudam outras pessoas. A messe é muito grande. E existe uma multidão muito grande, como ovelhas que não têm pastor. É certo que tem ovelhas rebeldes, difíceis, mas tem que ter pastores dispostos a tratar mesmo com essas ovelhas difíceis e rebeldes. Nós necessitamos. Jesus é o bom pastor e precisa que nós sigamos o seu exemplo para poder ajudar tantas ovelhas que estão perdidas. E aí, com esta compaixão, com esta disposição, nós vamos ter autoridade para sempre fazer o bem, cuidar dessas ovelhas. É o que Jesus pede de nós. E aí ele diz: anunciem para essas pessoas que o reino está próximo. Ele não está falando do fim do mundo, ele não está falando da sua segunda vinda. Ele está dizendo que o reino está ao nosso alcance, está perto de nós. Como esta Bíblia está perto de mim, eu posso manuseá-la. O reino está ao alcance de todos. As pessoas precisam ouvir isso, precisam ter convicção disso, que o reino está próximo delas. Elas precisam viver esse reino. Dá para entrar no reino, dá para ser feliz vivendo neste reino de Deus. Neste reino que já está no meio de nós. Não vai ser algo depois da morte ou daqui algo futuro, não. Vai ter, vamos dizer assim, um reino que Jesus prometeu, a eternidade, mas o reino já está no meio de nós, o reino já começou aqui, ele vai se estender para a eternidade, mas ele já começa aqui, assim como a vida eterna, ela já começa aqui, a partir do momento em que eu entro nesse reino, começo a seguir Jesus, eu já entrei na vida eterna, eu já comecei a vida eterna. Não é para depois da morte, não é algo futuro, é algo presente, é algo para hoje. Hoje o reino está no meio de nós, próximo de nós, ao nosso alcance. Nós podemos vivê-lo, podemos entrar neste reino, vivendo tudo que Jesus ensinou. E nós vamos levar este reino às pessoas. Tem muita gente vivendo outros reinos, longe do reino de Deus. Muita gente que precisa entender que este reino está próximo delas. Na verdade, o reino não está longe, mas são pessoas, e muitas vezes nós estamos vivendo o nosso próprio reino e o reino de Deus está tão próximo, tão ao alcance de todos, mas nós não conseguimos vivê-lo porque temos o nosso próprio reino, criamos o nosso próprio reino. Peçamos ao Senhor, então, a disposição, a disponibilidade para sermos estes operários nesta messe que é tão grande e para cuidarmos de tantas ovelhas, porque o Senhor cuida de nós. Que nós possamos ter essa disposição e esta disponibilidade para anunciar que o reino está ao alcance de todos, está muito perto de nós. Não é difícil viver o reino de Deus, porque ele está tão perto, está no meio de nós, está tão ao alcance de todos. Então vamos viver este reino e anunciá-lo em todos os lugares aonde formos. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a nossa vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.